Boa tarde, pessoal. Hoje nós tivemos a aula do sexto ano pelo aplicativo do Meet. Foi uma aula ao vivo com interação. Para os alunos que não puderam participar, segue aqui a explicação gravada. Então, a matéria, o conteúdo de hoje é a fonte histórica. Também foi um conteúdo que nós já vimos nas aulas presenciais e aqui é uma revisão. A habilidade é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber. O historiador. O historiador ele é o profissional que trabalha com a fonte histórica. Entre outros profissionais que a gente também vai estudar, um deles é o historiador. O historiador ele estuda o passado humano. E para ele conseguir saber o que aconteceu no passado, ele faz uma investigação, semelhante ao trabalho de um detetive. Porém, em vez das pistas do detetive levar para a solução de um crime, as pistas do historiador, os vestígios que o historiador encontra, leva para desvendar as informações do acontecimento do passado. A fonte histórica. Primeiro, entender o que é fonte. Fonte é tudo que fornece alguma coisa. Por exemplo, uma fonte de água fornece água. E aqui no nosso caso, uma fonte histórica vai fornecer informações do passado. Servem então como pistas ou vestígios para o estudo e o trabalho do historiador e são classificadas em fontes materiais ou fontes imateriais. Fonte material é tudo aquilo lá que a gente consegue pegar. Então, um monumento, um objeto, um utensílio, um vestígio arqueológico, tudo que é palpável e traz informação do passado, como por exemplo um documento, é considerado uma fonte material. E uma fonte imaterial são os vestígios de cultura, são informações também do passado, mas que não são palpáveis, não tem como pegar, como por exemplo uma dança, uma cultura, uma religião, uma crença, um costume, uma tradição. Aí também é uma fonte histórica, só que é uma fonte histórica imaterial. Quando a gente se depara com uma fonte histórica, a gente tem que fazer perguntas para essa fonte, do que é feito, como que foi produzido, para que servia, em que época era usado. Todas essas perguntas a gente faz para a fonte histórica e a gente pode descobrir todas essas informações somente observando e analisando a fonte histórica. É a sua vez. Vou colocar algumas imagens de fontes históricas e você vai pensar se ela pode ser classificada como material ou imaterial. Aqui, um pedaço de um pergaminho. Qual é o tipo de fonte? A gente tem aqui um pedaço de um papel antigo com uma escrita. A fonte ela se classifica como fonte material porque é uma fonte palpável, a gente consegue pegar e traz informação sobre o passado. Aqui a gente tem a imagem de uma ânfora, de um vaso. Esse vaso, ele se classifica também como fonte material, pois ele é palpável e traz informações do passado. Observa que no vaso a gente tem também uma informação sobre os costumes e tradições dessa época. Então, ao mesmo tempo que o vaso, como objeto, como utensílio, ele é considerado uma fonte material, as imagens, a pintura que tem no vaso traz ali algumas informações que a gente pode interpretar como um costume que que existia no passado. Então, também traz uma informação imaterial. A gente tem um ritual religioso acontecendo com sacrifícios. A gente percebe que tem música, apesar da gente não ouvir, dá para perceber na imagem o que ela representa, dado uma fonte material, pois é uma fonte que representa aqui um ritual. E aqui, esse tipo de fonte, nós temos a culinária, e a gente pode interpretar essa fonte de duas formas diferentes. Se a gente pensar como culinária, é uma fonte material. Se a gente pensar como a comida, como os vestígios do alimento, é uma fonte material, porque os vestígios a gente consegue pegar.
Agora, a informação da tradição, do costume, de qual tipo de alimento é utilizado, aí se torna uma fonte imaterial. Temos aqui vestígios de um machado do período neolítico, e por ser um vestígio que a gente consegue, né, de um objeto que a gente consegue pegar, a gente considera uma fonte material. Nós tivemos na aula presencial o contato com um material muito semelhante a esse da imagem, que foi na aula prática de história, em que a gente utilizou o material que eu peguei emprestado para vocês estudarem lá no Museu de Arqueologia da USP.